acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Muito mais do que a aceitação da sua individualidade, a pessoa trans sofre com uma gama de preconceitos que ainda existem e persistem. Com a expectativa de vida abaixo da metade do brasileiro em geral, cerca de 2% da população do Brasil é trans, segundo estudo realizado em 2021 pela Unesp. Esse grupo batalha para sobreviver no país que nega oportunidades, onde se mata mais LGBTQIAPN+ no planeta. Não há uma mensuração exata sobre qual o número de pessoas trans que vivem aqui no Espírito Santo, mas diversas ações para a promoção da saúde, do bem-estar e da cidadania para essa população. Entre elas está o Qualifica Trans, do Ministério Público do Trabalho Capixaba. O programa tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal, profissional e social das pessoas transexuais e travestis, tornando-as aptas ao mercado de trabalho por meio da formação e capacitação profissional. Para falar sobre esse projeto, a gente convidou a Procuradora do Trabalho, a Fernanda Naves. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Vamos começar, Procuradora. Como é que surgiu a ideia desse programa e quando foi que ele começou? Bom, o Qualifica Trans é resultado de uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho, o SENAC e a Associação Gold. Como que funciona? O Ministério Público do Trabalho, na nossa atuação, a gente tem duas formas principais de atuar. A primeira forma é que as pessoas normalmente conhecem, que a gente chama de atuação repressiva, ou seja, a investigação. Então, quando, por exemplo, a gente tem um trabalho escravo, um acidente, alguma coisa assim, a gente investiga aquela empresa, né, ou administração pública onde ocorreram aqueles fatos e toma as medidas de direito. Só que a gente tem uma outra atuação forte que a gente chama de atuação promocional, porque é papel do Ministério Público do Trabalho promover direitos humanos. Então, nessa atuação de promoção de direitos humanos, a gente trabalha com conscientização, sensibilização, palestras, fóruns, cartilhas e, é claro, ações para promover a empregabilidade. Dentro da coordenação que eu trabalho, que é a chamada Cor de Igualdade, que é a coordenadoria aí que trata da discriminação e do assédio, a gente faz esses programas voltados a qualificar as populações que são historicamente alijadas do mercado formal de trabalho. Então, nós temos, por exemplo, projetos estratégicos nacionais em relação à população LGBTQIAPN+, em relação a pessoas com deficiência, em relação a mulheres vítimas de violência doméstica e também em relação à população negra. Esses são os 4 que atualmente a gente executa nacionalmente. A gente do Ministério Público do Trabalho, no ano passado, começou uma articulação com a Associação Gold aqui de Vitória, e fomos perguntar, gente, vamos fazer um projeto para qualificar a população trans, né? A letra T ali naquela sigla é a letra que a gente sabe que é mais vulnerabilizada, marginalizada e excluída. Então, vamos qualificar para tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho? E aí surgiu a ideia de fazer essa qualificação, a gente teve uma conversa, eles sugeriram o curso de cuidadores e cuidadoras de idosos, porque é um curso que está tendo aí uma entrada, está absorvendo muito a população, tanto que nós tivemos 4 pessoas que já estão empregadas, que formaram agora, tem uma semana. De quanto? De qual total? Foram formadas 13 meninas. 13. 4 são empregadas. E 4 conseguiram logo, na verdade, durante o próprio curso, ainda não estavam nem certificadas, né? Então, isso mostra que é um nicho que está aberto aí a receber essa população, porque a gente ainda enfrenta muito preconceito, né? É uma transfobia terrível. Eu queria entender justamente isso, assim. Primeiro, como é que vocês chegaram a essa profissão? Quando a gente fala de idosos igual criança, né? Tem alguém por eles, alguém que decida por eles. E também as próprias gerações, né, mais velhas são as mais preconceituosas também. Ainda que sejam mascaradas, mas elas são. Então, assim, como identificar a profissão? É lógico que nem todas elas queriam isso, mas é o que tem e o que elas querem trabalhar. Então, às vezes, não tinha opção. Mas como foi identificada essa profissão, né? O cuidador, o mercado está absorvendo? Ok. Mas se tantas coisas, tecnologia da informação tá se criando tanto trabalho, né? Nós estamos numa era tecnológica. Como é que se chegou a essa profissão?
voltando só à questão dos dados, só para introduzir essa resposta, os dados que a gente tem de algumas associações, inclusive de caráter nacional, eles demonstram que 90% das mulheres trans e travestis são empurradas para a prostituição. Porque exatamente o mercado de trabalho é muito fechado, é muito preconceituoso, as pessoas são muito transfóbicas. Principalmente para aquelas mulheres trans e transexuais que não fizeram algum tipo de intervenção cirúrgica, que são aquelas que sofrem ainda mais preconceito. A gente tem alguns nichos que historicamente acolhem. Então, por exemplo, salão de beleza. A gente vai em salão de beleza, a gente percebe ali em vários salões, tem uma mulher travesti, tem uma mulher trans ali atuando nesse mercado. Também o mercado de bares e restaurantes, historicamente, acolhe, né, esse público. Inclusive, a gente teve um curso aqui também com o Senac, em 2 turmas antes da pandemia, que se chama Cozinha e Voz, também voltado para a população trans, que foi um sucesso. E aí, a gente queria fazer algo diferente, né? Então, o mapeamento foi basicamente pela própria Associação Gold, que fez esse mapeamento do público que aceita. Embora a gente tenha aí preconceito e transfobia, principalmente das pessoas mais velhas, como você disse, a questão da cultura, é um mercado que está precisando de mão de obra qualificada. E muitas das vezes, né, você bem falou, alguns idosos já são como crianças. Muitas das vezes esse carinho, esse cuidado e, é lógico, essa certificação que aquela pessoa vai trazer faz a diferença ali. Então, a família passa por cima, inclusive, do preconceito, da transfobia, para ter essa qualidade no atendimento, né? Então, são pessoas que estão ali, estudaram, o curso teve 160 horas de formação. Então, elas faziam, por exemplo, eu assisti várias aulas, né? Fui lá para ver como estava o andamento do curso. Então, elas tiveram, por exemplo, primeiros socorros, que muitas pessoas que trabalham como cuidadores e cuidadoras de idosas não têm, né? Então, elas tiveram formação de primeiros socorros. Elas tiveram uma aula sobre toda a higiene bucal, então para cuidar da forma adequada da parte bucal ali do idoso, da pessoa idosa, né? Ressuscitação com o material todo lá do Senac, lógico, todos os outros cuidados inerentes aí, então a ferir pressão, diabetes, controle sanguíneo, tudo isso, elas foram capacitadas aí durante essas 160 horas. Então eu acho que é isso, assim, eu acho que como é um mercado que está precisando muito, as pessoas se abrem quando vêm ali pessoas que querem trabalhar e que estão qualificadas, que estão aptas para tanto. Agora, doutora Fernanda, como é que foi desenvolvido? Como que o Ministério Público, nessa empreitada, como foi esse trabalho coletivo, né? Porque você falou que teve a Associação Gold, nós tivemos o Senac, você, né, mencionou aqui, mas o Ministério Público, das pessoas em torno, porque a gente envolve muita gente, as pessoas que dão um curso, porque elas estão abraçando um projeto também. Lógico que o ensinar, né, eu sei, eu vou, mas didática, carinho, porque essas pessoas também, elas são muito carentes. E aí, por um lado, essa profissão também pode ser também uma forma, naturalmente, que vocês, né, o curso ensina as pessoas a serem profissionais. Mas está lidando com gente, lidar com carinho, essa troca de carinho e respeito, essa reciprocidade e tudo mais. Mas na preparação também é necessário disso. Como é que foi essa empreitada? Como é que foi esse desenvolvimento? O Ministério Público trabalha os nossos recursos, eles são advindos, né? Eles têm a fonte deles são as ações judiciais e os acordos que são descumpridos pelas empresas. Então, vou te dar um exemplo. A gente identifica, por exemplo, um trabalho escravo, vai entrar com uma ação contra essa empresa e essa empresa vai ser obrigada a pagar uma multa, uma indenização por danos morais coletivos por ter feito uma violação grave à coletividade, que é o trabalho escravo, por exemplo. Mas pode ser qualquer outra violação trabalhista. Esse recurso dessa multa, ele não vai para o Ministério Público do Trabalho, ele reverte em prol da própria sociedade, através de projetos. Então, o recurso para esse curso veio de uma indenização de um processo judicial que a empresa foi condenada no pagamento de danos morais coletivos. A gente reverteu esse recurso para quê? Garantir ali o material didático, né, que elas necessitavam para ter todo esse apoio, porque não adianta nada a gente só dar o curso de graça para elas. Claro. Porque muitas não têm condição, não tem para nada, nem para pagar a passagem. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma das meninas que no início do curso ela estava em situação de rua. Então, junto com o curso, a Gold, aí eu vou falar da parceria, né? A Gold pegou essa mulher, né, e colocou ela num abrigo que eles têm um projeto de acolhimento, né? Um abrigo não é, na verdade é uma kitnet que eles trazem ali para
para acolhimento das pessoas em situação de rua. E aí trouxe outras necessidades, identificou outras necessidades que aquele público tinha. Então, além da parte pedagógica do curso, a gente teve a parte social também. Tivemos, por exemplo, pessoas que conseguiram um nome, né? A mudança do nome com o apoio ali da Gold durante o curso e tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente teve o Senac entrando com todo o know-how ali e com o curso, a certificação, etc. A Gold com a seleção das meninas e com toda essa parte de auxílio social, o MPT com os recursos e também com uma bolsa, uma ajuda de custo que a gente ofertou. Os lanches, nós ofertamos lanches para elas pudessem ali comparecer e ter o que comer, e as passagens também para ir e voltar do curso. E você citou uma questão interessante, a questão do carinho ao longo do desenvolvimento e tudo. A professora selecionada pelo Senac, é uma contratada do Senac, deu um depoimento muito bonito na formatura. Falou, eu não sabia nem dessa informação, ela falou, olha, eu sou pastora evangélica, meu marido também, e quando eu fui designada para esse curso, no início eu tinha muito preconceito. E aos prantos, ela falou, e hoje eu me transformei, eu ensinei muita coisa, mas eu aprendi muito. A minha casa hoje é uma casa que o assunto da inclusão, da diversidade, da pluralidade, ele entra. Eu entendo, eu vejo elas como pessoas acima de tudo. Então, assim, foi um depoimento muito forte. Ela chorou, foi muito emocionante. Na formatura, ela falou para as meninas, né? E ela falou, vocês são as minhas meninas, podem me chamar para o que quiser. Esse curso me transformou. Então, é o tipo de laço que a gente cria para além da qualificação profissional, criou-se também esse laço, exatamente porque são pessoas que a maioria da sua vida ficaram invisibilizadas e jogadas para escanteio. Eu tô aqui impactada, emocionada, toda arrepiada, pensando, assistindo essa pessoa, essa professora, porque a transformação ela é assim, né? Ela vai e volta, é uma via de mão dupla. Abrir espaço, abrir os olhos, na verdade, né? A gente está falando de uma população invisibilizada, desculpa. E abrir os olhos para eles, enxergar-os como seres humanos e dar espaço. Nossa, a pessoa não tinha um teto, de repente ela tem um teto e uma profissão. Exatamente. Não é de repente, né? Mas o quanto que ela sofreu esse caminhar tão difícil. Só um termo, né? Sobre o termo invisibilizados, até uma curiosidade. Antigamente se usava o termo, essa população é invisível. Na verdade, elas não são invisíveis, elas são invisibilizadas. Exatamente. Ou seja, nós como sociedade não queremos vê-las, com que elas se tornem invisíveis, né? Isso é muito interessante. Porque também a gente também coloca essa população num espaço do qual a gente não quer olhar, né? Porque numa população que majoritariamente está ali como produto, né, que a prostituição você acaba sendo transformado em um produto, é um lugar onde as pessoas não querem olhar, ninguém quer ir, e de preferência querem jogar, inclusive, os espaços dessas profissões para o mais longe possível dos olhos, né? Isso, é por isso que a maioria delas mora em periferias, também não consegue espaços, né, enfim. E é muito interessante essa questão da invisibilização, porque os dados mostram isso, porque a gente não tem dados. Exatamente. A gente não tem dados. Então, nem assim, da segurança pública, exato, né? Você não sabe quantas pessoas trans, quantas pessoas travestis, quantas pessoas, enfim, de todas as siglas, né, de todas as letras da sigla LGBTQIAPN+, foram assassinadas. A gente não sabe quantas pessoas foram vítimas de todo tipo de violência, porque esses dados, eles não estão... E pior do que isso, né? Se aconteceu, se essa população ela vai sendo jogada para um lugar invisível, alguém comunica que aconteceu também? Para a polícia poder ir lá? A gente tem, pois é, exatamente. Os dados que nós temos são dados das associações. Então, por exemplo, a ANTRA é uma associação muito forte, a Associação Nacional das Pessoas Trans, né? Então, a ANTRA, ela coleta uma série de dados, mas os dados... A subnotificação é muito grande. E mesmo assim, mesmo com esses dados deficitários, o Brasil foi, ano passado, pela 14ª vez consecutiva, o país que mais assassinou
pessoas LGBTQIA+. Isso, mas vamos tentar voltar pra coisa boa, a parte Claro, boa da com coisa. certeza. Dos cursos, quantos que vocês têm aí pra frente, quantos que já foram pra trás, né? Pra trás primeiro e depois o que tem pra frente pra essa população poder ter acesso pra Exato. frente? Para trás, né, os cursos que a gente já teve, os 2 principais cursos que a gente teve foi as 2 turmas do Cozinha e Voz, né, que é um projeto também foi feito pelo Senac, com a Por que Senac. voz? Porque Elas cantam? na verdade, tinha um projeto foi lá no Hotel Senac, Ilha do Boi, né? Tinha uma aula, toda essa parte de restaurante, de bar, de acolhimento, recepção, etc. E também tinha as mediações com poesias. Então, tinham encontros da parte cultural, né? Porque é muito importante também trazer essa parte, né, de cultura, que também é um direito fundamental de todos e todas. Foram 2 turmas antes da pandemia. Foi desenvolvido em vários lugares do Brasil, não apenas aqui no Espírito Santo. Por exemplo, a Paola Carosella, que é aquela chefe de cozinha, ela participou. Que legal. Né? Então, assim, foi um curso bem interessante que teve resultados maravilhosos, que trouxe também muita empregabilidade. Em outros estados, no Rio de Janeiro, a gente tem um projeto maravilhoso também que se chama Transgarçone, que também é na área de bar e restaurante, que é para formar garçons e garçonetes, né? Que também é um nicho que elas são bem aceitas. E aqui no Espírito Santo a gente teve o Qualifica e a gente espera no ano que vem abrir também uma nova turma. Ainda não decidimos qual vai ser o curso, porque a Precisa gente fazer uma curadoria, né? Exato, Porque o mercado precisa. Exatamente isso. A gente precisa ter ali, a gente vai pesquisar com as próprias meninas também, né, o interesse, e ter uma reunião com o Senac, para o Senac também conversar sobre o que eles estão ofertando, né? O Senac tem vários cursos também gratuitos no Ser Senac, então, às vezes a empresa fala, mas estou precisando de gente qualificada na área de TI. Por exemplo, o Senac tem um curso gratuito no Ser Senac, que é de tecnologia voltado para o público feminino, para formar mulheres programadoras. Então, a gente faz todo esse trabalho de pesquisa antes do curso para ofertar aquilo que realmente vai ter resultado, né? E aí esse resultado da gente ter conseguido 4 meninas emprego antes mesmo do curso acabar, mostra que a nossa curadoria aí Deu certo, caminhou certo, caminhou né? bem. Então, a gente vai fazer todo esse trabalho também para o ano que vem a gente conseguir ofertar algum outro curso. E para a empresa que tá buscando isso no mercado, como é que ela encontra esse profissional? Como é que ela encontra esse curso para ir atrás desses profissionais? Essa parte de inserção no mercado é a parte mais difícil. Tá fazendo agora, né? O curso acabou faz pouquíssimo tempo, faz 1 semana e meia. E aí agora eu tô fazendo um trabalho de mapeamento de algumas empresas que fazem recrutamento. Só para quem que for ouvir o nosso podcast, sei lá, daqui a um ano, ele acabou em meados de setembro de 2024, certo? Isso, tá. Exatamente. Nós estamos no início de outubro. E aí agora a gente vai fazer esse mapeamento para fazer reuniões, conversar. Então, o que a gente já fez, né? No curso, no final do curso, na formatura, no dia da formatura, a gente já deu de presente para elas um jaleco com os nomes, inclusive elas escolheram quem que ia entregar aquele jaleco. Foi muito emocionante. Elas chamamos o nome de cada uma, a grande maioria escolheu as mães, então as mães colocaram o jaleco, foi bem bacana, assim. E também fizemos o currículo já impresso para elas levarem e ainda um cartãozinho de visita via WhatsApp. O bom do curso Cuidador de Idosos é que a pessoa pode fazer também plantões esporádicos, né? Então, eu tenho um emprego fixo de segunda a sexta, por exemplo. A Eva, que é a tutora, por exemplo, ela trabalha na Gold de segunda a sexta. Ela tá precisando, vou fazer um plantão no final de semana, né? Então, assim, a gente vai fazer essa interlocução com as empresas que contratam. Já estamos fazendo um estudo, né, para ver aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória, né? Porque todas são daqui da Grande Vitória, quais que estão nesse ramo, e também fazer esse trabalho da disseminação dos cartões de visita via WhatsApp para os nossos contatos, para as pessoas que a gente conhece, porque essa disseminação no boca a boca faz muita diferença, né? Agora eu tô aqui desde o início com uma super dúvida. O preconceito ele tá em todo lugar, então não seria diferente dentro do Ministério Público do Trabalho. Como é criar, coordenar, dirigir diante, porque cara, não tem coisa mais complicada no mundo do que o ser humano, né?
E aí, dentro do próprio Ministério Público, foi um desafio trazer esses projetos, né? Porque agora é da população LGBTQIAPN+, mas já foi das mulheres, já foi dos negros, já foi da mulher de vítima de violência. E assim, foi um desafio muito grande. Mesmo que não possa entrar nos pormenores, né? A gente não vai falar nomes, mas assim, é algo bem desafiador. O Ministério Público do Trabalho, especificamente na área trabalhista, a gente é muito vocacionado para a proteção dos direitos humanos. Tanto que a gente tem 8 coordenadorias temáticas, que são as áreas de atuação prioritária, e uma delas é exatamente voltada só para isso, que é a minha coordenadoria, né, que eu faço parte, que é a Cor de Igualdade, Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Então, todas as pessoas que trabalham no Ministério Público do Trabalho, desde antes de ingressar na instituição, já tem esse conhecimento e esse viés de proteção e promoção dos direitos humanos. Então, a gente eu não enfrentei nenhum problema quanto a isso, assim, não tive questões. Os projetos são desenvolvidos, muitas vezes, nacionalmente também, né, como eu disse. Aqui no Espírito Santo, esse biênio, né, a cada 2 anos, eu estou executando o Empregabilidade LGBTQIAPN+, e também o Pessoas com Deficiência. Já fizemos vários eventos aqui voltados a pessoa com deficiência, o Reconecta, que é um evento é muito legal. Maravilhoso, né? A gente fez ano passado, inclusive. Tido uma aceitabilidade bem tranquila dentro e fora da instituição. De fato, fora da instituição, a questão da população LGBTQIAPN+, ao meu sentir, é o mais desafiador por conta do preconceito. Porque pessoas com deficiência, a gente tem dificuldade, mas em regra, as pessoas aceitam melhor, a sociedade aceita melhor. Existe lei. Existem leis, exatamente. Né? A mesma coisa em relação à população negra, a questão do racismo, já está internalizado na sociedade. Mulheres vítimas de violência também, né? Apesar de termos aí uma cultura de machismo estrutural e de a gente ter alguns problemas graves que as pessoas acham que não tem problemas, mas que são problemas. Ninguém fala que a gente vem aí de uma semana que é cada caso mais escabroso que o outro. Exatamente, nesse sentido. Exatamente. E assim, né? Tanto que é estatístico, desigualdade salarial é quase 20%. Não, é mais de 21,4%, né? Então, assim, são fatos, é estatístico. Mesmo tendo números, né? A gente ainda tem essa diferença, essa as provas estão aí, mas tem gente que quer invisibilizar também o que deveria, né, gritar. ES Hoje. Siga o ES Hoje nas redes sociais pelo @ES Hoje. A senhora estava falando sobre um grande desafio, né? Que é inserção no mercado de trabalho. Mas a partir do momento que consegue-se, ou até não, por quanto tempo vocês vão acompanhar essas meninas a partir do curso, assim, né? Elas foram acompanhadas até a conclusão, formaram, algumas, né, 4 já foram empregadas até antes, mas esse acompanhamento, e aí, como é que tá o trabalho e tal, até mesmo para colher os louros com eles, quanto tempo vocês pretendem acompanhá-las? A Associação Gold acaba que tem uma interlocução muito forte com as meninas, porque pelos outros serviços que ela presta, né? Então acaba que eles fazem esse acompanhamento muito bem feito, né? Inclusive Débora, Diego, especificamente no caso desse curso, a Eva, que é uma técnica lá da Gold maravilhosa, elas fazem esse acompanhamento, principalmente por conta dessas outras questões sociais, né? Então lá tem, por exemplo, acompanhamento psicológico. Então eu vou dar um exemplo real que aconteceu. Uma menina trans que começou um outro curso com a gente, ela conseguiu um emprego numa empresa daqui de Vitória. E aí ela conseguiu um emprego, ela foi para esse emprego, largou o curso e foi para esse emprego. Na primeira semana que ela estava no emprego, deu tudo certo. Mas logo após, né, logo poucos dias depois, ela sofreu o episódio de transfobia em relação ao uso
do banheiro. O pessoal lá da empresa não queria deixar ela usar o banheiro feminino, que é o gênero, né, que ela se identifica. A identidade de gênero dela é uma mulher, ela é uma mulher trans. E aí começaram a fazer o que eles chamam de piadinha, mas que na verdade é um crime, né? O STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a transfobia, e a homotransfobia, na verdade, né? Porque não é só em relação às pessoas trans, como crime equiparado ao racismo. Então, ainda que a gente não tenha uma lei específica tratando sobre o tema, é sim reconhecido pela nossa mais alta corte judicial como crime. E aí ela teve, isso começou a partir daí uma série de comentários jocosos, vexatórios, humilhantes, piadinhas, né? Fala-se piadinhas e não é piada, é crime. Ela sofreu violência. Exatamente. E aí ela veio conversar comigo e aí fez uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho. A gente abriu uma investigação e foi investigar, porque quando a gente recebe denúncia, independentemente de qualquer tema, a gente, né, se for na área trabalhista, a gente é obrigado a tomar alguma atitude. Então, investigar, ouvir testemunhas, notificar a empresa para apresentar documentos, fazer audiências, tudo isso a gente faz. E aí fomos investigar, né? A denúncia ela é distribuída por sorteio para um dos procuradores ou procuradoras que estão aqui na sede, aqui em Vitória. E aí ela virou um procedimento e ela foi investigar isso aí. Então, essa inserção no mercado de trabalho não basta, né? De fato, a gente tem que acompanhar. E eu acho não adianta o chefe querer se o colega não quer, né? Exato. E eu acho tão importante falar disso, porque, assim, uma das coisas que eu sempre falo, e inclusive atualmente nós estamos fazendo um curso junto com o governo do estado sobre pessoas com deficiência nesse aspecto específico, é conscientização e sensibilização. Então, assim, qualquer empresa que chega para mim como procuradora do trabalho e tá aí um descumprimento, uma situação de preconceito, de discriminação, de assédio em relação a alguma população historicamente vulnerabilizada, então população LGBT, né, população negra. Uma das medidas que eu sempre faço nos meus acordos, ou se for necessário na ação judicial, é pedir a obrigação de realização de palestras de conscientização com a presença de todos os empregados, empregadas e também das chefias e lideranças. Então, conscientização sobre a importância da diversidade, da pluralidade no meio ambiente de trabalho, porque tem muitos benefícios, inclusive para a própria empresa, tá? Muitos benefícios. Estudos comprovam, inclusive, que há um aumento de produtividade. Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho muito importante é exatamente a gente incentivar as empresas a fazerem cursos, capacitações periódicas internas. Então, letramento racial, falar sobre o que é capacitismo, que é o preconceito em relação às pessoas com deficiência, transfobia, né? O que é homofobia e por que a gente, como sociedade, tem que mudar a nossa cultura. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, esse preconceito, o racismo, o machismo, a homofobia, tudo só acontece porque está enraizado na nossa cultura. É uma coisa que desde novos que a gente ouve e a gente vai perpetuando. E a forma de parar com isso é a gente parar de perpetuar isso. Então, assim, vou dar exemplos básicos, né? Exemplos desse curso, dessa capacitação que a gente está fazendo junto com o governo. A gente chamou o RH 60 empresas que têm que cumprir a cota de pessoas com deficiência aqui no estado, que é um número bem bacana, são 6 encontros. Muito bom. 6 encontros. A gente tá, o último é semana que vem, toda terça-feira de 8 da manhã às 11. E aí a gente falou sobre vários temas, por exemplo, capacitismo. E para sensibilizar, de fato, a gente levou pessoas com deficiência que entraram no mercado de trabalho para mostrar a importância dessa inclusão, como que a inclusão mudou a vida, mudou a empresa. E como que isso pode fazer diferença naquela empresa? Então, coisas básicas que muitas vezes a gente não pensa, como, por exemplo, uso de termos machistas, homofóbicos, as brincadeiras não são mais brincadeiras, não tem mais espaço para elas. Doutora, para a gente terminar, que a gente tá caminhando para o final, qual o resultado dessa ação? Menina que entrou, que saiu? Ainda está em andamento. Porque a investigação, muitas vezes, ela demora, principalmente em investigações que têm temas sensíveis, né? Porque a pessoa que está conduzindo a investigação, procuradora tem que ouvir testemunhas, né? Negociar toda essa parte aí, se for fazer um acordo com a empresa, tudo isso. Em tese, isso. Se for uma responsabilidade, se ficar provado que não foi a empresa, mas um funcionário, o correto é
o chefe tomar atitude. Não, mas de qualquer forma a empresa tem Tem que responsabilidade, né? Sim, Se sim, mas for eu no digo ambiente assim- laboral, a gente tem, ela responde, porque ela responde por aquele meio ambiente de trabalho como Ok. um todo. Mas aí ela precisa sempre estar atenta para o respeito a todos. Exato. Então, E o servidor, ele tem que ser o quê? Punido de quais tipos de punição? depende da linha investigatória, né? Então, a gente pode solicitar o afastamento, solicitar, por exemplo, a capacitação, participação em curso, o que o colega entender que é mais adequado para aquela situação específica. Então, ficou comprovado que fulano fez. Tá, beleza. Então, no nosso acordo, então na nossa ação judicial, nós vamos requerer que essa pessoa passe por um curso de não sei quantas horas, que ela seja afastada desse setor, que mude a jornada. A gente pode requerer e tentar ali negociar, principalmente se for num acordo, né? Quanto a isso. E assim, essa questão da empresa, né, é bem importante a gente falar, por exemplo, mas a empresa fala, mas eu não sabia. Mas você atuou preventivamente? Tem um código de ética, por exemplo, que fala sobre os usos dos termos adequados, que fala sobre assédio, sobre discriminação? Você tem uma capacitação? Você já alguma vez na sua vida pegou um material, trouxe ali para os trabalhadores e trabalhadoras? O MPT, por exemplo, tem vários materiais super didáticos disponíveis gratuitamente. A empresa pode baixar no site e passar para os trabalhadores e trabalhadoras. Gente, hoje nós vamos falar sobre homofobia. Hoje nós vamos falar sobre capacitismo. Então, assim, essas ações preventivas trazem aí, que mostram aí o real comprometimento da empresa com aquele meio ambiente de trabalho. E não vale mais a desculpa de, vou perder um bom profissional só por conta disso, porque não é só, é por muita coisa. Então é isso, vou agradecer sua presença, Fernanda Naves, que é procuradora do trabalho, obrigada pela sua presença aqui no ES Ouve. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos voltar a falar, hein, doutora, porque com certeza. Temos muitos assuntos importantes para tratar sobre a inclusão, o respeito e o ambiente de trabalho. Ele não pode ser um local de dor, ele tem que ser o local onde as pessoas crescem de maneira completa, né? Porque é dali que tira o dinheiro. Porque muitas pessoas, elas convivem e se submetem à dor, porque é dali que elas tiram o dinheiro dela, né? Então, a gente vai voltar a falar muito mais sobre isso aqui na ES Ouve. E a gente aqui convida você a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Bauer, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @ESHoje.